Boa noite. Nós vamos para mais uma live hoje aqui no nosso Instagram. Nós vamos falar sobre os traumas do passado. Sofrer pelo passado, andar em círculos, não conseguir se livrar das memórias que a mente manda para você, das imagens, das cenas traumáticas, ver a vida passar sem que você consiga se livrar daquela cena congelada que você vivenciou, que te fez sofrer. São os ecos do passado. Quem não tem traumas do passado? Boa noite, Paola, Francisquinha, minha mana, Cristina e outras pessoas que vão aí entrando. Que bom, Paola Prestes, que está gostando de me seguir, Roseni. Pois é, mais de 90% das pessoas têm traumas, passaram por traumas na sua vida. Você vai entender o que são traumas psicológicos e como você pode se livrar desses ecos do passado. Nessa live você vai entender que experiências arrasadoras afetam as nossas sensações mais íntimas e a nossa relação para com o mundo. O trauma, ele deixa marcas em nossas mentes, em nosso corpo, em nossas vidas. Momentos traumáticos que vivemos na infância, na adolescência, seja lá em que fase, eles modificam a nossa capacidade de pensar e a forma como pensamos e como vemos o mundo. A maioria das pessoas necessita de ajuda psicológica ou psiquiatra porque foi agredida na infância, porque foi abandonada, maltratada, rejeitada, estuprada ou presenciou episódios de violência na família. Então, as pessoas que têm problemas mais graves, mentais ou psicológicos graves, elas vêm de situação de sofrimento, de abandono, de perdas, de traumas. Então, você vai entender nessa live que perceber, nomear e identificar o que está acontecendo dentro de você, o que é que esse trauma trouxe, o que é que ele te faz sentir, quando você começa a nomear isso, você começa a dar o primeiro passo para a recuperação. Então, nada vai funcionar em nenhuma terapia ou religião se a pessoa continuar deixando-se arrastar para o passado, de volta para o passado. Existem técnicas que te ajudam a se livrar desse estado de tensão constante que a mente nos traz em função dos traumas vividos. Se você passou por algum trauma, violência em qualquer nível, perda, e sente as emoções viscerais que essas memórias te causam, essa live é para você. Deixa eu organizar aqui. É para você. Então, todos nós, acho que mais de 90% das pessoas passaram por algum tipo de trauma. Nem que seja rejeição e abandono. Boa noite a todos que estão aí chegando. Eu sou, para quem não me conhece, eu sou Gorete Lima, sou psicóloga clínica. Eu trabalho com diversas abordagens e criei um método chamado Chave de Luz, que capacita você a ativar, a fazer uso dos seus recursos internos, da sua farmácia natural que Deus te deu, para você se livrar dos sintomas da ansiedade, depressão, consequências de traumas, sem medicamentos, em menos de 7 semanas. Para você, eu ensino você a você dormir bem, sem medicação, a você dominar a ansiedade, a livrar-se da tristeza, da desmotivação, a encontrar um sentido
para a sua vida. Quem não tem um sentido para viver, vive a vida sem sentido. Repetindo, quem não tem um sentido para viver, vive uma vida sem sentido, caindo no vazio, repetindo padrões, desmotivado, escorando-se em vícios, em procrastinação, em séries, em baladas, em nights, e não faz absolutamente nada. Sua vida não tem sentido, então você leva uma vida sem sentido. Por que eu escolhi o tema trauma? Eu li essa semana um depoimento de um rapaz jovem lá no Facebook, e ele dizia que nada do que foi implantado na mente dele, ele vai conseguir se libertar. E é por isso que a vida dele estava condenada. E ele queria mesmo era morrer. Um rapaz jovem, ele fazia um longo depoimento, que eu ia ler aqui, mas quando eu voltei para a reportagem, ele tinha apagado lá, né? Pois é, Santigama, eu fui abusado pelo meu patrão. Olha aí, a gente vai trabalhar isso hoje. Então esse rapaz dizia que foram implantadas coisas na mente dele e que isso roubou o sentido de viver e que ele preferia morrer. E aí eu disse, eu vou abordar traumas, né? Porque para algumas pessoas o peso do passado é mortal. E esse passado fica voltando nas lembranças e memórias e imagens e são responsáveis pelos ataques de pânico, crise de ansiedade, compulsões, depressões, transtornos vários e andar em círculos, não achar um sentido para a vida. Então, muitas vezes, para evitar essas emoções, quando eu falar emoções viscerais, é aquilo que o corpo produz quando a mente traz as lembranças ruins. Emoções viscerais são dores de barriga, irritabilidade, insônia, angústia, pensamentos invasivos, imagens invasivas, pensamento de que vai morrer ou enlouquecer. É isso que a mente traz quando traz para você as lembranças daquela cena ruim. Então, quando nós vivenciamos um trauma, uma rejeição, um abandono, um sequestro, um assalto, um estupro, quando a mente traz aquela memória, aquela lembrança, aquelas imagens, nós temos emoções viscerais. E é horrível, é uma loucura. Dor de barriga, enxaqueca, batimentos cardíacos acelerados. E não sabemos o que fazer. Pessoas que viveram traumas muitas vezes não os enfrentam e correm para a dependência emocional de outro ser humano. Buscam ou se escoram em álcool e drogas. Se cortam com facas. Para quê? Quando uma pessoa se autolesiona, não é? É autolesão. Quando a pessoa se corta, ela está tentando substituir emoções insuportáveis, viscerais, por sensações que ela conheça. Quando uma pessoa se corta, pelo menos ela sabe que essa dor aqui é porque ela cortou. Ela consegue definir. É melhor do que cair no vazio, sentir toda a agitação visceral que as memórias trazem para a mente. Então, quem se lesiona não quer morrer, quer livrar-se das dores, da angústia, do sofrimento, dos traumas do passado. Por isso que esse tema é fundamental. O que fazer para nos livrar das consequências dos traumas em nossas vidas? Fique comigo, convide pessoas, mande coraçãozinho, para você entender como você pode dar um novo sentido à sua vida. Quem vive sem sentido é porque não achou um bom motivo para viver, um bom sentido na sua vida. E aí a pessoa anda em círculos e faz um bocado de besteira. Perder tempo, por exemplo, é fazer besteira. Todos os dias, pessoas do mundo inteiro passam por traumas, por choques, por decepções. Acho que mais de 90% das pessoas do mundo já passaram por uma experiência dolorosa,
e conservam na mente memórias traumáticas. Lembranças que trazem emoções, lembranças que são ativadas por imagens, por sonhos, por sentimentos, por ocorrências semelhantes. Mais de 90% das pessoas têm lembranças ruins que causam dor, vergonha, tristeza. E basta qualquer situação semelhante para você trazer aquele trauma de volta. E aí sua mente fica movida por diversos gatilhos que vão sempre te trazer aquela memória daquele trauma. Então, traumas psicológicos, eles podem sim impedir uma vida de qualidade. As pessoas ficam travadas. Quando você vê alguém travado, engessado, paralisado, pode ser que ele tenha passado por uma situação traumática e você nem sabe. As pessoas reagem de forma diferente. Às vezes uma casa tem 10 filhos e um pai é violento. E aí 3 ou 4 superam e o resto tem traumas, né? Tem consequências. Cada um tem a sua capacidade de resiliência. Lourdes Batista, vamos embora lutar pela vida. Quem não tem um sentido na vida, vive uma vida sem sentido. O trauma, o que é o trauma? É aquela situação que ultrapassa a sua experiência usual diária. Todos os dias enfrentamos problemas, dificuldades, blá, blá, blá. Mas um trauma, ele exige muito de você. Ele é uma coisa incomum que não acontece todo dia. Se acontecesse, acho que nenhum de nós estaremos aqui vivos, não é verdade? Os traumas surgem em que situações? Seria impossível enumerar, mas quando se termina um relacionamento, quando se termina um casamento, um amigo meu que é Uber, deu carona a uma moça que estava aos prantos e bêbada, e ele perguntou o que foi que houve. Ela disse, eu sustentei meu marido 18 anos, paguei a faculdade dele de farmácia, e eu cheguei em casa e tinha um bilhete. Nunca te amei. Só. O cara pegou as bolsas e foi embora. 18 anos. Lourdes está falando que nunca falou dos seus traumas para ninguém. A maioria não fala, viu? A maioria não fala, guarda para si, e é muito dramático isso, é doloroso. Então, essa mocinha que pegou o Uber, perdeu 18 anos da vida dela, investiu num casamento e o cara deixou um bilhete, nunca te amei. Pensa, né? Professor Coriolano, o que explica irmãos dos mesmos pais e a mesma educação serem diferentes e terem rumos de vida diferentes? Exatamente isso que eu acabei de falar. Na minha casa são 9 filhos. Então, digamos que não aconteceu, mas meu pai tinha um temperamento agitado, sei lá, nervoso. Isso pode ter gerado em alguns irmãos ansiedade, certo? Em outros não gerou nada. Meu pai tinha uma história de, quando ele castigava, reclamava conosco lá, aquele bando de filhos, reclamava. Todo mundo daqui a meia hora estava com ele, conversando, abraçando. E eu ia para o quarto e ficava de cara amarrada. Ele dizia, pronto, essa daí amarrou o bode. Veja bem, o mesmo pai, a mesma reclamação, os mesmos filhos, que levavam a mesma reclamação que eu levava, eles ficavam de boa com meu pai daqui a 10 minutos. E eu ficava 3 dias intrigada, não é? Então, por isso que os mesmos irmãos e os mesmos pais, com a mesma educação, eles têm a interpretação pessoal, chamada subjetiva. Cada um tem sua forma de ver o mundo, capacidade de resiliência. Por isso que numa família de 10 filhos, não sai 10 médicos. Não sai. Só se for um caso raríssimo, né? Tá certo? Então, algumas situações geram traumas. Término de relacionamento, especialmente por traições. Perder entes queridos. Lucivano sofreu um trauma, perdeu um pai, né? O pai num acidente, inesperadamente. E isso lhe causou um trauma, não é isso, professor Coriolano? Se quiser compartilhar aí a sua experiência traumática. Ele teve que processar esse trauma em terapia, em constelação, para poder seguir adiante.
E esse trauma teve para ele grandes consequências. Assédios físico, sexual, mental, ou seja, psicológico, geram traumas. Meu maior trauma é ter perdido meu marido grávida, ele nem conheceu a filha. Olha aí, Eliana Ferraz, um trauma. E isso provocou reações em você, em sua vida, com certeza. Não é isso, Lucivane? Teve um trauma que causou consequências na sua mente e você teve que processar isso em terapia, em constelação. Quem passa por situações graves de humilhações, de relacionamentos abusivos, com violência física e emocional, abandono na infância, gente que foi criada em orfanato, que foi dado, né, alguns filhos adotivos são traumatizados, assaltos, quem vivenciou assaltos, sequestro, quem perdeu membros em acidente, situações de risco na vida, quem passou fome, quem teve que mudar de casa por fenômeno da natureza, porque a casa caiu, porque choveu, porque teve, né, raio, quando os pais se separam na infância, acidentes graves. Gente, são várias situações que deixam traumas. Deixam traumas. E esses traumas muitas vezes vai causar em sua vida ansiedade, depressão, insônia, alcoolismo, vai te empurrar para relações de dependência de outras pessoas, buscando um porto seguro e diversas outras consequências. Então, o evento traumático provoca no indivíduo a incapacidade para responder aquele porte do acontecimento. Aquilo é tão grande para ele, é tão pesado que ele não sabe como se comportar. Né? Vai afetar profundamente o seu comportamento, o seu pensamento, o seu sentimento. Lucivane passou mais de 15 anos processando o trauma. O pai dele morreu num acidente de carro, inesperadamente, no auge da adolescência desse filho. Imagina que trauma, ele teve que passar 15 anos para organizar os sentimentos, os pensamentos e emoções para dar conta da vida dele. Ele hoje é um homem casado, formado e pai de uma filha. Então ele teve que trabalhar a mente para voltar a funcionar e conseguir dar conta da vida dele. Então, existem ambientes mais propícios a gerarem traumas, ambientes instáveis, inseguros, cheios de brigas, de confusões, família que fala gritando, esmurrando uns aos outros, pais, né, separação de pais, doenças graves na família, câncer, diabetes, doenças, né, hemodiálise, tem que fazer hemodiálise, doenças que movimentam a família, né? Ter que passar por procedimentos médicos invasivos, isso pode gerar um trauma. Ambientes de abusos, de desrespeito, de negligência, ambientes de assédio moral, ambientes de trabalhos tóxicos, de perseguição, hostilidade, assédio, isso causa trauma, não é? Conviver com pessoas de muita ansiedade, tensas, narcisistas, perversas, ser vítima dos fenômenos da natureza. Você tem a sua casa e amanhã não tem mais nada porque choveu e levou tudo. As traições, as perdas de emprego, os problemas graves financeiros podem ser um trauma na sua vida. E você pode observar se aquilo que você vivenciou foi um trauma a partir dos sintomas que acontecem com o seu corpo. Na parte física, você pode desenvolver úlceras, sentir o coração acelerado ou dor no coração. Você pode desenvolver hipertensão, alergias que você não tinha antes, enxaquecas, fibromialgia, pode ter problemas com o intestino e com o estômago, pode ter problemas de fadiga. Na parte psíquica, você pode perceber que a sua ansiedade vive em alto grau, o seu pico de estresse, e você se descontrola muito facilmente, você se irrita muito facilmente, você não consegue dormir. Pode ter um trauma aí por trás. Na parte social, você pode perceber que se isolou, que não tem amigos, que não quer relacionamento com ninguém, que não consegue ter uma boa vida sexual. Isso são sinais, sintomas de que você tem um trauma aí, que você não processou. Processar é olhar para o trauma, esmiuçar e resolvê-lo. Resolver um trauma é
ressignificá-lo, tá certo? Então, se você tem aquela cena que volta sempre nos seus sonhos, ou um pensamento que volta quase todo dia e lhe assusta, revivendo aquela cena traumática. Ah, mas foi há 20 anos. Mas você revive como se fosse hoje. Se você tem dificuldade de dormir e sente essas emoções viscerais se desarrumarem, vive tendo, a gente chama de tendo surto, surtando, tendo impulsos de raiva, virando Hulk à toa, vive se isolando, vive em estado de vigília. Se você não tem interesse pelo seu próprio futuro, não investe em estudos, numa boa relação, você pode ter um trauma aí por trás. Se você sente depressão, ansiedade, dificuldade de concentração e aprendizagem, você pode ter vivido um trauma. Então, é importante saber que os traumas podem ser olhados. Primeiro, você tem que saber o que é que você sente quando lhe vem essa lembrança. Quando você lembra, quando a sua mente manda imagens desse trauma, o que você sente? Quando você achar o que você sente, você vai entender por que você sente aquilo, não é? Então, o trauma pode deixar você sem esperança, pode deixar você com sentimento de culpa, pode deixar você ansioso, pode gerar aquelas suas crises de pânico. Eu atendi uma jovem que assim que ela se formou era fisioterapia, que ela pegou um ônibus para casa, terminou a última aula, ela teve a primeira crise de pânico. E aí com a EFT a gente foi lá achando a origem daquele trauma que causou o pânico. A mãe dela disse que a irmã dela sempre foi melhor do que ela, e que ela jamais daria conta de nada. Veja bem, ela vai e termina uma formação superior e o trauma vem à tona. A frase era, você não dá conta de nada. E ela entra em conflito. A mãe dela tinha dito isso. A gente teve que limpar esse trauma para poder seguir a carreira profissional dela. Pessoas que têm problemas com álcool, jogo, compulsão por comida. Se a gente for analisar e passar um EFT para essa pessoa, a gente vai achar a origem ali. Eu trabalhei outra paciente que tinha uma obesidade e ela disse que sofreu abuso sexual na infância. Doutora, como uma pessoa consegue guardar um trauma por tanto tempo e ninguém percebe? Porque as pessoas, Lourdes, não tem como entrar na sua mente. Se você não compartilhar isso, elas não vão saber. E o trauma vai durar enquanto você viver e tiver memória. Se você não trabalhar ele em terapia ou com técnicas, ele vai lhe acompanhar até o resto da vida. A ideia do trabalho terapêutico não é nem apagar a memória. Não tem como apagar o passado, mas tem como você não sentir mais as reações na sua mente e no seu corpo. Esse fato vai ficar aqui, ó, apenas como memória intelectual. Uma pessoa pode estar deprimida do seu lado, rindo com você e você não percebe. Uma pessoa pode ter traumas terríveis de infância do seu lado e você não percebe. Quantas irmãs conviveram com outras que foram abusadas e nunca perceberam? Eu tratei uma família vítima de abuso do pai. Uma filha e um filho foram abusados e as outras irmãs foram poupadas e ninguém sabia. Só agora, na fase adulta, foi que esses dois tiveram coragem de enfrentar o pai que negou tudo. Veja bem a complicação, é muito sério. Então, é fácil saber se alguém tem um trauma, basta ver essa pessoa enfiada no álcool, no jogo, na compulsão alimentar, não é? No isolamento, na fobia social, no descuido pessoal, uma pessoa sempre cansada, uma pessoa que não se relaciona com a família de forma alguma, uma pessoa que sofre de insônia. Então essa pessoa não precisa falar, sabe, Luz? Ah, olha aí, eu tenho um trauma. Não. Você olha para uma pessoa e pelo comportamento dela você vê que ela tem sim um trauma. Ela pode não querer falar sobre isso, mas ela tem um trauma. Os traumas podem deixar falhas na memória.
pode deixar você sem noção da realidade, sem concentração. Um trauma pode deixar a sua mente negativa, pessimista, pode roubar a sua libido, e aí faz você pensar, eu não gosto de sexo, você gosta. É porque você não conseguiu ter a segurança de soltar o seu corpo para o prazer. Sabe por quê? A pessoa traumatizada não vai soltar o corpo para o prazer, porque o corpo tem marcas. As marcas do trauma ficam no seu corpo. E a pessoa vive a vida inteira achando que não gosta de sexo, né? Gosta, porque o sexo é como tomar água, é instinto. Você precisa. Como você pode superar um trauma? Para muita gente não é fácil, porque vai exigir sim que a pessoa consiga buscar uma ajuda, que ela consiga falar sobre isso, que ela consiga olhar para isso. E às vezes o trauma é muito doloroso. Por isso que os hospitais psiquiátricos são cheios de pessoas, sabe os famosos loucos? O trauma, né, engoliu eles não conseguiram ajuda, não conseguiram falar. E aí a mente preferiu, né, entre aspas, perder o prumo. Então, é importante quem tem traumas profundos, sim, fazer uma terapia. Quem tem traumas que dê para se utilizar uma técnica e resolver, você vai começar hoje a entender melhor isso na prática, a entender, a detectar os gatilhos, né, do seu trauma emocional. Quais são os gatilhos que trazem isso à lembrança? Os gatilhos internos que fazer você reviver um trauma são as memórias que a mente vai te mostrando. Então, quando você lembra de um acontecimento doloroso, e a sua mente traz as frases de que você não é capaz, que ninguém te ama, né? Então, você lembra de um acontecimento e a mente te mostra o quanto isso mexeu com você. Às vezes você vai num lugar público e um desses gatilhos externos também detona o seu trauma. Às vezes um carro parecido com o do seu pai, às vezes uma cidade parecida com a da sua infância, às vezes uma casa que lembra a sua, onde você foi espancada, às vezes uma conversa que sai, uma situação, um cenário, traz para você a lembrança do trauma. Às vezes reencontrar uma pessoa que causa, né, que desperta mágoa em você. Alguém que parece com um abusador, o seu abusador, alguém que te abusou, e você encontra alguém parecido, um tom de voz, não é? Então, nós temos que identificar o que é que muda o nosso humor, o que é que nos causa uma crise de pânico, de ansiedade. Tudo isso, os traumas vêm em formas de lembrança. Não tem como deixá-lo lá guardado na mente inconsciente. Ela é um tapete pesado, mas uma hora esse trauma foge, né? Como é que chama? Olhar para um trauma e buscar resolvê-lo, é preciso ter coragem para se permitir recordar aos poucos, a olhar para aquilo que você passou e conseguir libertar-se das emoções viscerais. Rubelânia, quando vou para a casa da minha avó, eu me sinto mal, porque tive momentos ruins lá, exatamente. A casa da sua avó é um gatilho para você, é um gatilho externo. Os internos vêm de dentro, das lembranças da gente. Então, para compreender o acontecimento traumático, é preciso conhecer não só o acontecimento em si, aquilo que gerou o trauma, mas quais são as modificações internas que ocorreram com o indivíduo. Veja bem, um exemplo hipotético. Deus me livre que isso nunca me aconteceu. Supomos que eu tenha sofrido um abuso sexual aos 10 anos. Supomos. Então eu sei que isso é um trauma, não é? Isso é um trauma na minha memória. De vez em quando me vêm as cenas. Mas o que é que esse trauma causa no meu corpo? É isso que eu tenho que entender, certo? Pode ser que a minha mente se esqueça daquilo. Ah, aquele foi um cretino que me abusou, eu era criança. Pode ser que a minha mente até apague um pouco essa memória. Mas e as reações que eu sinto? Né? Então eu preciso olhar o que é que essa memória causa no meu corpo. Causa o quê? Medo, ansiedade, depressão, raiva, pesadelos. Eu vivo aterrorizada com as lembranças.
Que crença nasceu em mim depois que eu fui abusada? Do tipo, não posso confiar em ninguém, meu corpo é sujo, não é? Então, é preciso tratar os traumas. Elizabeth, minha mãe faleceu em 2005, foi muito difícil. Com 2 meses comecei as crises, mas eu não sabia que era ansiedade. Pois é, perder a mãe foi traumático para você. Tanto é que logo a seguir você começa a desenvolver a ansiedade, o pânico. Houve um conflito aí dentro, né? Eu não aceito essa perda. Tem muita gente que não consegue aceitar as perdas que tem passado pela vida, não conseguem viver. Pois é, Elisete, para você superar essa crise, você vai ter que olhar o que foi que essa perda fez com o seu corpo. Foi uma perda. O que é que ela causa no seu corpo? Que reações ela causa no seu corpo? No seu caso, causou pânico, causou ansiedade. Por quê? Não é? Então, a gente tem que conversar com este trauma. Então, nós temos que identificar o trauma, depois nós temos que conversar com ele e ver o que é que ele está nos causando. São as emoções viscerais. O trauma de Elisete, perdeu a mãe. Ela não esperava, veja bem, é o trauma. O que causa nela? Causou o quê? Crise de ansiedade e pânico. Então, dentro dela não foi aceita aquela partida. Então, ela tem que fazer as pazes com esse passado, olhar para isso, entender a morte como um processo natural, entender que a mãe cumpriu a missão dela e que Elisete tem que cumprir a sua, não é verdade? Falar é fácil, mas é importante limpar com a EFT. A melhor técnica da gente trabalhar traumas é a EFT, que você bate nos pontos e vai limpando as emoções ruins. E também há uma técnica fantástica de você conviver, olhar para o trauma e se livrar dele são as imagens, é mudar as imagens na sua mente. A imagem foi ruim? Exemplo, eu já contei isso aqui, eu vou recontar. Um amigo meu foi preso, ele estava com o carro dele no meio da rua aqui em Recife e a polícia baixou, tomou o carro e colocou ele no camburão algemado. Ele, um menino formado em direito. Por que fizeram isso com ele? Porque a esposa denunciou que ele tinha roubado o carro dela, a ex-esposa. Tramas de família. Tinha havido uma separação e ela, para se vingar, fez ele passar por este trauma, um menino de família que nunca tinha sido preso. E aí na delegacia, claro, que o delegado ouviu ele e soltou. Mas ele disse, eu não consigo mais viver, nem dormir, porque na minha mente eu me vejo naquele camburão, algemado, jogado, feito bandido. Aí eu fiz um EFT com ele, limpei, né? Eu vou fazer daqui a pouco com vocês. Limpei aquelas memórias e fiz ele transformar essa cena numa miniatura. Aquele camburão que ele via ali, colorido, grande, ele dentro, ele passou a ver pequenininho, preto e branco, e ele se tornou um bonequinho de plástico ali. Ali a gente apagou as emoções negativas da cena, e ele disse que nunca mais se lembrou do fato. Limpamos a raiva, limpamos a vergonha, limpamos a tristeza e o constrangimento. Então o trauma tem que ser visto, transformado, aquela imagem. O trauma vem pela imagem. Nós temos que transformar a imagem e temos que limpar aquilo que ele causa em nós. Causa o que o meu trauma? Raiva, tristeza, vergonha, medo. Então, a gente pode pegar o caso da Elisete aqui e fazer um EFT para limpar esse trauma. Você pode fazer comigo, Elisete. Tem 49, nunca falei sobre minha infância, sou filha, só agora em suas lives. Então, Lourdes, é a sua grande oportunidade de rever a sua história, de limpar a sua história, para você nunca mais carregar esse peso sozinha. Você não teve com quem compartilhar e guardou isso para si, guardou uma caixa de canivetes lhe furando o tempo inteiro, porque são muitos traumas que você já me passou, alguns aí nas lives, né? De abandono, de rejeição.
E isso é uma dor muito forte e traz sofrimento para você, para o seu corpo, não é? Elisete, você me permite fazer aqui um EFT como se fosse você, para a sua história, mesmo que alguma coisa seja hipotética. Aí vou fazer para que vocês possam entender como seria o trauma resolvido na questão da Elisete, tá certo? Eu vou me imaginar que sou ela e que a minha mãe faleceu em 2005. Você pode me dizer de que sua mãe faleceu, Elisete? Que aí eu posso fazer mais ou menos um EFT para a gente entender como liberar um trauma da mente da gente, tá certo? Porque os traumas, eles paralisam você, eles arruinam sua vida, eles minam as suas forças, roubam seu potencial. E se sua vida era para estar aqui, vai estar bem embaixo, porque você não consegue avançar, porque o trauma não deixa, ele rouba a sua memória, a sua energia, a sua concentração, a sua motivação. Ele torna você uma pessoa triste. Pronto. Elisete perdeu a mãe por AVC, tá certo? Em 2005. Já faz 16 anos e ela entrou em crise de ansiedade e crise de pânico, tá certo? Elisete, depois a gente pode fazer até uma live com você, se você quiser aqui. Eu fiz a semana que passou com Neise. Se você se voluntariar, a gente pode fazer aqui online, até para mostrar para as pessoas como elas podem sair de um trauma, tá certo? É só um convite, porque muita gente não gosta e muita gente fica com vergonha de expor as suas situações, mas já teve muita live aqui com pessoas ao vivo de casos reais para a gente trabalhar uma série de questões, como insônia, como traumas, como tristeza. Então, caso você aceite, a gente pode fazer isso aqui numa live só para trabalhar esse trauma. Mas eu vou dar aqui um exemplo de como seria um EFT para liberar essa dor de perder alguém de surpresa, tá bom? Eu vou fazer empaticamente, como se eu fosse Elisete. Perder uma mãe, de repente, o primeiro sentimento que a pessoa talvez tenha seja de não aceitação, de impacto profundo, de dor, né, de desamparo, de orfandade precoce. Eu vou usar a palavra tristeza, tá certo? Vamos supor que esse trauma me deixou triste, me deixou insegura, me deixou assustada, porque eu tinha uma mãe e de repente ela se foi, tá bom? Então, como a gente libera um medo desse tipo que surgiu aí em Elisete? Uma angústia, né? Uma tristeza, uma impotência, porque ela não pôde fazer nada. A mãe simplesmente se foi. Eu atendi uma paciente minha semana atrasada. A gente falou na sessão sobre a mãe dela o tempo inteiro. A gente nunca tinha falado sobre a mãe dela. Era uma terça-feira. Na sexta-feira, a mãe dela teve um AVC e morreu. Olha que chocante, né? A paciente nem conseguiu voltar para a terapia, porque esses choques acontecem. Então, eu vou fazer EFT, vocês me acompanhem aí. EFT tem um poder de benefício emprestado. Quando eu faço em mim e vocês fazem em você, vocês vão estar tratando uma questão de vocês. Então, escolham um trauma de vocês. Oi, Senira, aproveita aí que eu vou fazer um EFT para quem perdeu pessoas, e você perdeu uma pessoa aí para o Covid, tá certo? Então, você escolhe uma questão sua. Eu tenho um trauma com isso, com aquilo, com aquilo, com aquilo. E você vai trabalhar o seu trauma, batendo nos seus pontos, não precisa falar nada. Eu vou tratar uma questão aqui da Elisete e você vai sentir que melhorou para você aquele sentimento, tá certo? Eu vou trabalhar o falecimento da mãe de Elisete, tá bom? Como se eu fosse ela, só para demonstrar como a gente consegue superar um trauma. Hoje um trauma de perda, tá bom? Ponto do karatê, mesmo que eu me sinta triste e insegura, porque perdi minha mãe em 2015 por um AVC, ainda assim escolho me amar e me aceitar profundo e completamente. Mesmo que eu tenha ficado com ansiedade,
e muita tristeza, porque perdi minha mãe lá em 2015. Ainda assim escolho me amar e me aceitar profundo e completamente. Mesmo carregando essa tristeza, ainda assim eu escolho me amar e me aceitar profundo e completamente. Vamos lá, esse caso é o caso da Elisete. Eu me sinto muito perdida, porque eu perdi a minha mãe lá em 2015. Eu não esperava passar por isso. Ela estava muito bem e de repente ela teve um AVC. 2 ou 3 meses depois eu comecei a adoecer. Eu desenvolvi pânico, eu desenvolvi ansiedade e eu não relacionava a essa perda. De fato eu perdi minha mãe e a minha mente não soube lidar com isso. Eu não consigo aceitar. É muito difícil. Eu me sinto desamparada. Eu me sinto sozinha, eu me sinto perdida, eu não entendo a morte, eu não entendo porque tiram de nós as pessoas que amamos. Isso gerou em mim muito medo, medo de morrer, medo de perder outras pessoas, medo de perder outros familiares próximos, amigos, e eu fiquei com muito medo. Quando ela se foi, ela me deu a certeza da insegurança nessa vida, da impermanência, e causou muito medo. Por isso que gerou pânico em mim, porque eu não conseguia aceitar a forma como minha mãe se foi. E isso me desarrumou por dentro, me causou medo, muito medo. Eu sinto medo, eu sinto tristeza, eu não aceito. Observe que eu estou mexendo com vários sentimentos aqui. Se eu for atender ela pessoalmente, eu vou dar uma outra condução. É só para vocês verem que você tem que tocar em todos os pontos que um trauma traz. No caso de uma perda, normalmente, quando a gente perde uma pessoa, normalmente a gente sente medo, a gente sente dificuldade de aceitar, a gente não acredita, a gente sente impotência, eu não pude salvá-la, eu me sinto culpada, por que ela foi e eu não fui, eu não consegui salvá-la, eu sinto culpa, eu sinto medo, eu sinto saudade, eu sinto dor, eu sinto tristeza, mas eu sei que eu preciso aceitar. E na hora que eu aceitar a morte como parte da vida, a minha mente para de lutar. Observe essa frase. Nossa mente luta porque nós não estamos aceitando. A causa do pânico é quando você não aceita algo e aí você fica forçando a aceitar. Então, você pode dizer assim, eu digo sim para a vida. Eu sei que a morte faz parte da vida. Eu digo sim para a vida. A minha mãe, a mãe de Elisete, se foi de forma inesperada. Eu não consegui aceitar. A minha mente ainda está lutando para aceitar. E nessa luta eu desenvolvi ansiedade, eu desenvolvi o pânico. Os traumas trazem essas consequências porque nossa mente não está conseguindo aceitar. Quando nossa mente aceita o que aconteceu, olha para aquilo como fato acontecido, transforma as imagens. Elisete, você pode ver sua mãe lá na casa do pai, você pode ver sua mãe como alguém que cumpriu a missão dela, você pode ver que a sua mãe vai estar muito feliz em lhe ver com saúde, em lhe ver aproveitando o tempo que Deus lhe deu, e não entrando em crise de pânico, em crise de ansiedade. Então, os traumas do passado, vocês podem vencer limpando aquilo que ele causa em você. Foi um sequestro, causa o quê? Medo de se repetir. Foi um estupro, causa nojo, raiva, limpa esse nojo e raiva. Foi violência com o pai, com a mãe, limpa essa raiva, limpa essa raiva. Você foi rejeitado, limpa a dor de ser rejeitado. Você foi abandonado, limpa esse abandono. O passado não está em suas mãos para você mudar. Não estava em seu poder mudar a história. Então você olha para o passado, você identifica o trauma, o que ele causa em você, e você vai limpar o que ele causa em você. O resto não é com você. A FT os dedos são vassoura, e tudo que você falar é o lixo que você vai limpar, para você equilibrar e tocar a sua vida para sempre. Uma pessoa que carrega muitos traumas, ela vai travar, ou em todas as áreas da vida, ou em alguma área, ela vai travar em algum ponto.
Quando a pessoa trava em algum ponto, ela tem traumas da sua infância, da adolescência, perdas, separações, traições, violência física, emocional, abandono, desamparo, falta de apego seguro com o pai, com a mãe. E ela vai carregar isso vai sair de alguma forma. Então, os traumas têm que ser vistos, têm que ser olhados, identificados e limpar o que eles causam em você, para que eles não fiquem travando a sua vida. A vida é curta, tem que ser vivida plenamente. Você tem que estar bem com você na sua família, no seu trabalho, na vida sexual, na vida amorosa, no lazer, na sua religiosidade. Você tem que fluir, tem que ter alegria, tem que dar um sentido à sua vida, para que você não viva sem sentido e para que você não viva com medo, tá bom? A vida é impermanente, mas nós temos o dia de hoje. Se acordarmos amanhã, teremos o dia de amanhã. E assim é a vida, é um ciclo sem fim. Tá joia? Neide, um abraço, Elisete. Elisete, se você quiser uma sessão numa live, você me diz. Daniel Vitor, meu sobrinho maravilhoso. Lu Leite Silva. Flávia Cristina, minha colega querida. Emilá, eu não sei esse nome aí, M-L-A-P-O-R-R-A-S. Rosemary, Senira, Elisete, Iracido, todo mundo que entrou aqui, um grande abraço. Francisquinha, Lourdes, que bom que você gostou, Elisete. Fala comigo depois no privado. Não deixe o trauma atormentar você. Olhe para isso. Solte o passado. O passado se foi. Quem vive dando ré é caranguejo, né? Vamos para frente. Mércia, um abraço. Vamos olhar para frente, porque a vida é curta, breve, rápida. Não olha para trás, você não é caranguejo. Não dê marcha ré. Vamos para frente, para frente. E aquilo que dói ainda, olha para aquele fato, que aquele causa em você, limpa com FT e vai embora. Na infância eu sofri também muito assédio. Deus me livrou até de estupro. Eu não podia falar para ninguém, porque quem ia acreditar na criança abandonada pela mãe? É verdade. Lourdes, que coisa triste, viu? Quem ia acreditar que o filho do vizinho ia fazer isso? Exatamente, Lourdes. Abuso sexual é uma coisa dramática. E as pessoas duvidam das vítimas. É muito triste. Lourdes, você tem um livro para contar. Sua história é dramática, mas vá limpando com FT. Vá se tratando, tá bom, minha querida? Cássia, um abraço para você. Até quinta-feira, se Deus permitir. Fiquem com Deus no coração, com paz. E vivam hoje, porque amanhã a gente não sabe se está por aqui. Um grande abraço para todos e até a próxima quinta-feira. Se Deus permitir.